Hoje o Let's Surf é com Alexia Monteiro. Com apenas 18 anos, ela é tida como uma das grandes revelações da nova geração feminina do Brasil. No papo, Alexia fala sobre sua trajetória até aqui, sua participação na terceira etapa do circuito Banco do Brasil de Surf em Imbituba e sua caminhada em busca de uma vaga no Challenger Series. Ela também compartilha histórias sobre suas 4 temporadas havaianas e o susto no começo deste ano, quando uma embolia pulmonar acabou atrapalhando sua temporada. Chegou até aqui, então solta o like aí já, se inscreve no canal e continua ajudando a gente a crescer por aqui. Esse papo tá muito irado e muitos outros virão pela frente. Oi Alexia, tudo bom? Obrigado aí Tudo por certo. topar bater esse papo comigo hoje. A gente combinou. Quanto foi que a gente combinou? Faz uma semana, eu acho, umas 2 semanas, né? Sim. Nem foi tanto. Eu tava falando que eu combino com umas pessoas que é tão difícil quanto, assim, tipo o Rickson, que eu falei que eu publiquei agora, que tá no ar. Pra quem não viu, o papo com o Rickson tá no ar. Tipo, acho que faz 8 meses que eu tô falando com ele, 6 meses. Aí, tipo, tem campeonato, não tem? Aí eu paro, ou eu paro de gravar, vou gravar, mas com a Alexia foi rapidinho. Obrigado por topar aí, obrigado pela atenção e gentileza. Que massa. Obrigada a você pelo convite pra gente bater um papo aqui. Boa, é só dar aqueles recados iniciais pra galera. Então, galera, conteúdo é de graça, né? Então vocês podiam ajudar a gente. Curte aqui, se inscreve no canal, manda um comentário, vai lá nas redes da Alexa que eu vou deixar aqui embaixo também. Instagram, vai estar tudo separadinho os links lá, dá aquela moral lá também, se inscreve. Se inscreve não, curte. Aliás, vou até falar que ela tinha um canal no YouTube, mas eu acho que nem foi pra frente. Ainda tá na bio ali do Ainda Instagram, tá, mas ainda tá. eu vou separar para falar isso mais pra frente, mas é isso. Acompanhem o trabalho e as produções ali no Instagram da Alexia. E sigam o Let's Surf. Vai ficar passando um Pix na tela quem quiser ajudar um pouquinho mais. Quem tiver um troquinho sobrando e quiser compartilhar, ajudar aqui a gente a seguir de firme com o projeto, é sempre muito bem-vindo. Alexia, começar um pouco diferente aqui hoje. Como você gostaria de ser apresentada? Quem é a Alexia? O que você diria de você? Nossa, sua pergunta é complexa. Bom, eu acho que em todos os lugares eu chego me apresentando que eu fui campeã brasileira, né? Amadora, sub-16. Eu fui a sétima colocada no ISA Mundial Júnior. A gente foi campeões por equipe mundial. Isso foi um título enorme, assim, pra nossa nação, né? E foi bem especial. E terminei em quarto do Dream Tour ano passado, onde foi um ano bem legal, com vários resultados bons. E acho que assim que eu me apresentaria. E a Hum. Alexia é muito competidora, o bichinho picou da competição, picou cedo, demorou para picar, era mais um surf, era mais brincadeira. Como que foi essa transição? Se foi, né, de brincadeira para competição, se você sempre teve isso de querer competir, de querer ganhar, de ser de fato uma atleta de bateria, digamos. Eu sempre fui muito competitiva, desde pequena, assim. Eu comecei a surfar um pouco tarde, entre aspas, né? Eu comecei quando eu tinha 11 anos, então fazem 7 anos. Comecei em 2018, por aí. Mas meu pai é surfista profissional, então eu já tinha contato com a água e eu moro em Garopaba, então não tem muito o que fazer além de estar na praia. Mas eu nunca gostei de surfar quando eu era pequena, sempre meu pai levava o meu irmão mais velho, eu nunca ia. Aí eu comecei a andar de skate, onde eu já comecei a me destacar, assim, em bowl. Só que acabou que abriram uma escola de surf aqui em Garopaba, a escola de surf Onda Azul, que levavam as crianças de Kombi, assim. E aí eu me interessei. Meu pai era melhor amigo de infância dos professores. Então foi ali onde eu comecei, numa brincadeira, mas essa Ah, brincadeira acho que durou uns 3 meses, assim. Porque na brincadeira eu não entendia muito o que era o surf. Foi quando eu comecei a competir no ano seguinte, e aí foi que eu realmente decidi que era o que eu queria fazer da minha vida, assim. Mais em questão da competição, porque você unir um esporte que é tão lindo, assim, de estar em contato com a natureza, com competição, com a adrenalina de competir, acho que foi o que me encantou, assim, sabe? E desde então eu não parei de competir, desde 2019, eu acho.
E teve a pandemia, mas mesmo assim a gente tentava fazer alguns campeonatos aqui em Garopaba quando podia. E acho que foi realmente isso que me encantou, assim, a competição, assim. Eu sempre sou bem competitiva, acho que no meio do surf o povo fala isso, que eu sou um pouco chata até nas baterias, mas foi uma maneira que eu me apaixonei ainda mais pelo esporte. É, e perguntar, tem umas outras coisas pra eu seguir aqui, mas é engraçado começar por isso. Te incomoda ser a chata das baterias? Ou você acha que é um papel Não. fundamental de quem é competidora, de quem quer passar bateria? Ah, eu acho que é fundamental, assim, porque a gente sabe que ali é um esporte individual, né? A gente tá lidando com adversários dentro d'água. Óbvio que eu tenho vários amigos no meio do surf e respeito todos, mas quando você tá dentro d'água é só você e você, assim. Então, realmente foi como eu aprendi a competir. Eu e meu pai, a gente sempre foi bem estratégicos, assim. Até uma história legal de contar é que quando eu entrei no surf, já tinham meninas que já surfavam muito bem. Meninas que hoje estão na base, que estão no profissional, mas antigamente já eram as tops, assim. Aham. E eu não falava nada, assim, nada mesmo. Então a estratégia que eu e meu pai montamos era marcação em bateria. Então, na época não tinha prioridade, então era quem dropasse a onda primeiro, basicamente. Então era quem dropasse a onda primeiro ganhava a bateria. Então foi assim que eu aprendi a competir e creio que me ajudou muito no profissional, assim, para você ganhar o seu espaço e o seu pertencimento no esporte. E com uma dosagem boa você consegue levar isso bem. E no free surf? Ah, no free surf eu até não sou assim, sabia? Meu Boa. pai até briga comigo, porque às vezes eu surfo na pedra aqui na Silveira Sul, que é um dos lugares que eu mais gosto de surfar, e eu sou muito tranquila, assim, tipo, entrou na minha onda, às vezes eu até saio, nem grito, às vezes deixo o povo ir na onda, porque eu não gosto muito de discussão, assim. Aí eu acho que, realmente, eu acho que a válvula de escape minha na competição. Na competição, boa, irado. Bom, só abrindo um parênteses, falou, comecei tarde, comecei com 11 anos, a gente viu um cara aí que começou tarde também, com 11, 12 anos agora, bom, a Alex ainda deve conviver em Santa Catarina, cresceu lá em Santa Catarina, a gente viu o que que deu agora, tô falando obviamente do Iago, que muita gente Sim. fala que ele também começou tarde, né, 11 para 12 também foi quando ele de fato começou a postar ali no surf e tal, com o Grilo. Mas enfim, só fechando um parênteses. Eu falei muita coisa pra gente falar. Eu queria começar. A gente falou um pouco já desse seu comecinho, mas eu queria talvez Uhum. começar um pouco de trás pra frente, falar um pouco do que tá pra acontecer agora, e aí a gente vai voltando um pouco, relembrando algumas coisas. Tá. Tava falando com você antes da gente entrar no ar. Próximo desafio que é esse em Bituba, né? Terceira Isso. etapa do Circuito Banco do Brasil. É, o quanto significa para você essa etapa, ainda mais você agora vindo de um bom resultado, né? Fez um terceiro, né, na prainha, Isso. deu Aham. uma alavancada no ranking, ganhou várias posições ali, subiu bem. O quão é importante para você e o quanto essa etapa em casa, dá para chamar em casa, Sim. e significa, enfim, é importante para você. Eu acho que significa muito, assim, pra mim, tanto porque Imbituba é um dos lugares que eu mais cresci surfando, assim. E eu tenho uma rede de apoio lá muito grande, assim. A minha mãe trabalha lá, ela é advogada lá, então a gente tem vários amigos, ela faz eventos lá pra cidade. Então eu já considero um pouco a minha segunda casa. E fazia muito tempo que eu não competia lá, e é uma onda que eu amo surfar, porque ela me relembra um pouco ondas internacionais, assim. Ela não é uma onda muito Brasil, assim, como a gente vê nos outros campeonatos. Então eu acho que divide um pouco as os competidores, assim, um pouco do normal que a gente tá acostumado em ver, às vezes num beat break um pouco mais marola, enfim. Então é uma onda que eu realmente me identifico bastante e gosto muito de surfar. E a última vez que a gente teve um campeonato lá, eu acho que foi o Taça Brasil, há uns 2 anos atrás, onde deu um mar enorme, gigantesco. Então eu acho que é um campeonato bem significativo, assim, pra mim. Mas eu tive um resultado muito bom na prainha que eu nem tava esperando, assim. Eu acho que quem acompanhou meu ano sabe que foi bem difícil. Mas eu vim trabalhando muito pra voltar 100% depois de tudo que aconteceu. E acho que o da prainha deu uma alavancada, assim, nessa questão. Então agora é só buscar ainda mais nesse evento da Vila. Boa.
Bom, a gente vai chegar em tudo isso que aconteceu. Acho que muita gente deve saber. Muita gente também não deve saber o que aconteceu, mas Exato. fiquem aqui que a gente vai chegar nessa É, parte do a papo. história é longa. É, vamos chegar lá. Bom, falando ainda de QS, bom, você falou que teve uma Uhum. etapa da Taça Brasil. Vale lembrar também que para quem está acompanhando aqui, que o Circuito Banco do Brasil e QS em Bituba volta ao calendário da WSL em Bituba, né, depois de 15 anos. Então, a Alex até falou que uma onda não tão Brasil, né, uma onda mais internacional, não à toa ficou, acho que de 2003 a 2010 ficou no CT. Sim, Enfim, a gente lembra como foi a última vitória do Jadson. Bom, a Alexia não sei se lembra, não sei se ela já viu eu não depois. lembro. Mas meu pai Obviamente não. conta muito. Eu comentei, acho que só na abertura a gente não falou aqui. A Alexia tá com 18, né, Alexia? Isso, aham. 18 significa que você nasceu, olha, eu muito mal de conta, 2007. 2007. Olha Isso. lá, tinha 3 anos então, 3 anos na histórica vitória de Jadson André contra o Kelly Sim. Slater. Foi a despedida do CT ali em Bituba. E bom, voltando ao calendário internacional, a gente fala que é o calendário internacional porque às vezes a gente esquece, né, que esse QS é internacional, ele é América do Sul, apesar Sim, de ser dominar. Bom, o feminino até que nem tanto, né? O feminino, as é, peruanas chegam bem ali, mas muita etapa no Brasil, sim. então a gente às vezes até esquece que é internacional. Exato. 13º, então. Foi isso. O resultado lá na prainha. Eu tô olhando aqui a tabela na minha outra tela. Uhum. Te jogou lá pra cima, né? Você ganhou acho que umas 7, 8 Sim, posições, eu acho, no ranking. é, E eu acho que agora a expectativa é isso, né? É mais um pra alavancar e de repente jogar lá no pelotão de cima, né? Pra entrar de exato, vez na exato. briga pelo Challenger. Exato. É, eu tinha meio que descartado a briga do Challenge, porque a gente sabe que os dois primeiros eventos meio que definiu o ranking ali, Que são os dois 6 mas mil, agora, né? os dois 6.000, um em Saquarema e outro em Maresias, né? Maresias. Isso. Mas agora eles lançaram mais uma etapa de Espírito Santo em setembro. A gente não sabe ainda se está confirmado, mas está no calendário e são 4.000 pontos. Então, se valer ainda para essa temporada, ainda tem uma chance do Challenge. A gente sabe que tem uma ou duas meninas ali que podem se classificar pela tabela do Challenge, que já abririam duas vagas, né? Então, a briga já fica mais emocionante, assim, para esse final. Me refresca a memória que eu nunca sei, cada ano muda. Esse ano Sim. são 7 vagas, Não, 6 vagas. não, no feminino a gente tá com uma dúvida ainda, porque Então não eram é só três minha dúvida. vagas. Então, eram três, mas Não, aí agora que vai aumentar o número de meninas. exato. Eu acho que se for aumentar, vão ser quatro meninas e uma convidada. Porém, Tá, como eles ainda não falaram nada disso, eu acho difícil ter essa mudança, sabe? Porque senão eles já iam ter falado. Então, creio que pode continuar três meninas e uma menina de convidada. E essa tá. convidada é definida pela WSL, então não dá pra falar que vai ser as quatro primeiras do ranking, assim, sabe? Boa, entendi. Esse vale 4 mil. Você falou de uma etapa no Espírito Santo. Sabe se é Circuito Banco do Brasil também? Acho que não. Acho que o Circuito Banco Brasil vai acabar Eu acho que. na Eu também não Vila? sei. Eu também não sei, mas eu acho que É, são 5 etapas confirmadas do Circuito é, Banco do Brasil. são cinco etapas. Então, eu acho que essa é a terceira. Teoricamente, teriam mais Não iria duas. acabar. É, Teoricamente, acho que teriam mais duas até para contar ainda para esse calendário. sim, Acredito eu. Ou seja, mais chance aí para lutar por exato. essa vaga no Charlie, que é difícil, né? Assim, a gente fala o quão é difícil. Eu falei com o Rickson, enfim, eu falo Uhum. com outros caras que estão correndo no QS em busca da vaga no Challenger. E eu falo quão difícil é o masculino, mas se a gente for levar isso pro feminino, é ainda mais, né? Isso que você falou, pô, É, 3 vagas, velho. Aí você olha a tabela, Tainá, Laura, Silvana, você, Daniela, a Bela, Luara, uhum. a Sofia, enfim, pode conseguir a vaga igual a Laura ali Pode, pelo pelo Challenger challenge. direto, a Arena, assim, a Juju, que tá inclusive atrás de você ali. É Sim, difícil, né? Chega a ser até, pô, é uma vida ingrata, né? Ter que lutar por é, 3 vaguinhas ali com tanta menina boa, né, Alexia? é complicado, assim. Eu acho que a gente sente muito isso no masculino também, né? São muitas poucas vagas para América do Sul inteira, assim. A gente tem países, tipo, que não tem essa quantidade de atleta que o Brasil tem.
Aí eles ainda pegam o Brasil e põem no dentro da América do Sul. Fica mais complicado ainda. Mas são questões da WSL que a gente já nem comenta, assim, porque é bem difícil mesmo. Mas eu acho que fica até mais emocionante, assim, o circuito em si. São níveis altíssimos. E acaba que a briga do challenge sempre fica até o último campeonato, porque você nunca sabe quem vai se classificar. Mas no feminino a gente tem uma constância grande de meninas que todo ano se classificam. Eu acho que isso já vem desde quando a Laura ganhou o QS na Praia Mole ali, Aham. já há uns 3 anos. Mas a gente sonha pra mudar esse pelotão aí, subir mais gente diferente pro challenge. E também o importante, você falou de, é sempre emocionante e tal, até a última etapa, mas importante que a WSL tem feito isso também, né? Pelo menos tem uma coisa que a gente não pode reclamar, é de oportunidades, né? De número de Sim, eventos, muitos eventos, acho que se bobear é uma das regiões, se bobear não, com certeza é uma das regiões com sim, mais eventos e eventos de com pontuação alta, certeza. ou seja, pô, mesmo esse já foram os 6.000, né, que a gente comentou, mas mesmo 4.000, se você, por exemplo, se você ganha esse 4.000, já pula ali para 9.000 pontos. É, Foi o que você falou, né? Já tinha até de repente descartado um pouco o Challenger, mas aí quando você faz sim, um bom resultado, um terceiro, se você consegue um segundo, uma vitória ali, muda tudo, né? muda tudo, é. Sim, é o ruim que aconteceu esse ano, acontece todos os anos, na verdade, dos 6.000 no início. Então ali você já Ah, olha a tabela, você já fica, meu Deus, e agora, né? Mas acaba que ao decorrer dos anos dos meses, assim, vão surgindo mais campeonatos e vai ficando mais tranquilo, assim, a pontuação. Mas é que no feminino, como são só três, a gente tá falando de duas meninas que é, fizeram Finals Day ali nos dois eventos, já mata as sim. alternativas, né, de mudança. A sua transição de. Esse ano não estava focado em nada de júnior, né? Você focou mesmo no Não. profissional. É. Eu Transição você. nunca fiz Diga. júnior, é. Eu, júnior da WSL, eu nunca corri. Tá. Eu tô. Era esse era esse seria o meu primeiro O ano de ano, né? júnior. É o ano que eu iria apostar no júnior. Por conta que eu já queria minha vaga do challenge buscar esse ano, então eu ia fazer os dois juntos. Mas agora adiou e vamos para ano que vem. Vai ser meu primeiro ano de júnior, assim, da WSL, né? Boa. Vai até porque para conseguir vaga, enfim, para o Mundial é Sim. sub-20, né? É, sub-20, isso. São as Boa, duas primeiras sub-20. meninas. Boa. Então Tem ainda mais dois tem anos aí. 2 aninhos aí de É, júnior para tentar e tudo mais. Legal. sim. É. É, Antes da gente avançar aqui, bom, a gente falou de o sonho, né? A meta é conseguir a vaga para o Challenger. Sim. Experiência que você teve ano passado, né? Uhum, Como é que tive. foi? Como foi competir por lá? Como que foi ter a experiência de cair bom, o Challenger é quase elite ali, né? Se você for ver, tem as meninas Sim. de fato da elite, né? Porque até o formato desse ano aqui da WSL com o corte, que elas já caíam para disputar o Challenger. Enfim, como é que foi estar lá? Como foi competir? Avançou bateria? Como foi um geralzão assim da sua experiência e participação no Challenger do ano passado? Foi incrível, assim, eu recebi o convite muito em cima da hora, acho que faltavam uns 2 ou 3 dias para iniciar o evento, e a gente já foi direto para Saquarema, mas foi uma energia surreal, assim, você vê todo mundo lutando pro CT, eu peguei ano passado e era a última etapa do ano do Challenge, né, hoje em dia já não é mais, mas ano passado era, então era aquela briga de quem ia entrar pro CT ou não, é uma energia muito grande, assim, você tá literalmente na elite do surf mundial, assim, você tá com os melhores do mundo surfando todos os dias. Eu lembro de acordar muito cedo, antes de amanhecer, Não assim, sei. eu chegava na praia, tinha 50 pessoas, eu ficava, meu Deus, que horas esse povo acorda? Realmente é uma experiência que ali mesmo eu senti que eu queria estar no challenge, assim. Eu acho que os Pode crer. outros anos eu sempre olhava o challenge como uma coisa não impossível, mas algo que não estava no meu radar, assim. Porque, como eu falei, eu nunca tinha feito um ano de QS direto. O ano Uhum. inteiro, né? Nem correndo júnior. Então, eu nunca senti realmente essa presença de estar perto do challenge. Mas quando eu corri o campeonato ano passado, foi muito chocante pra mim, assim.
realmente é uma outra visão que você tem do nosso esporte. É um campeonato muito grande, com muitas atrações, com muitas pessoas na praia, principalmente no Brasil, torcendo pro Brasil. Mas essa energia de você estar com os melhores do mundo faz com que o seu nível eleve, assim. E eu lembro que na primeira bateria, eu tava conversando com meu pai, tipo, se eu surfar bem a bateria já vai ser uma vitória, mas se eu ganhar a bateria pode mudar alguma narrativa do meu E surf, assim. ganhou, né? E ganhou a É, bateria. sim, aí quando eu saí da bateria e ganhei a bateria, eu, tipo, tava chorando com meu pai, fui pra entrevista e a Sofia tava lá também, a gente conversando, assim, que realmente é ali o lugar que tem que estar, sabe? Não com uma pressão nem nada, mas de você olhar algo e desejar aquilo, sabe? Pode Então foi crer. realmente muito legal. A segunda bateria, a Sofia tava disputando pra entrar pro CT, né? E foi uma bateria que eu quase virei no final. E depois a gente conversando, a gente se abraçou e falou: não, um dia a gente vai estar juntas aqui e lutando para as duas entrarem pro CT. Então realmente foi bem significativo, assim, pra mim essa etapa. E se Deus quiser, quero estar o mais rápido possível lá. Uma bateria facinha, né? Sofia, Daniela Rosas e Varrine. E Alexia. Varrine. Só isso. É, você é próxima da Sofia? Eu não sou assim, eu não sou muito de ter ela como amiga, de mandar mensagem direto, mas toda vez que a gente se vê em todos os campeonatos, a gente se deu muito bem desde o início. Ela é uma menina muito querida, assim. Ela foi até muito importante pra mim. Eu lembro que num campeonato da Prainha, não esse ano, o ano passado, quando eu perdi, eu tava num momento muito ruim. Acho que ela nem sabe disso, na verdade. E aí eu tava perdendo todos os meus campeonatos de cara, assim, foi bem difícil. E ela veio, falou comigo, tipo, continua, você tá suando muito bem, tipo, continua treinando, continua batalhando, que um dia a gente vai estar num nível elevado juntas, assim. E quando eu estive com ela no challenge, pra mim foi a confirmação disso, assim. Então Da hora. ela realmente tá, foi bem especial, assim, nesse minha transição pro profissional, assim. Da hora. E dessa nova geração tem alguém que é mais próximo de você? Alguém que. Porque a gente sempre, por exemplo, a gente vê, quando a gente fala pensando, vai no CT, não, já não tão nova geração, não, mas por exemplo, que a gente fala Sim, muito do triozinho Samuel, Matheus e João, que são super sim. amigos, enfim, que a gente vê essa amizade transbordando, a gente já viu. Bom, o Matheus ainda não entrou no tour, talvez seja esse ano, mas que sempre vê os três juntos. Tem alguém que é mais próximo de você? Como é que funciona? Eu sou muito próxima da Laura, assim, acho que desde o início que a gente já começou a surfar juntos, ela mora muito perto aqui de casa. Mas eu confesso pra você que é muito difícil você manter uma amizade no meio do circuito do surf, assim, por vários aspectos, não somente por a gente competir juntos, juntas no caso, mas é difícil porque a gente tem uma rotina muito corrida, assim, então é muito difícil você Viagens. conviver, viagem, enfim. Então acaba que é mais aquelas pessoas que você vê e conhece nos campeonatos, assim. Mas acho que a Laura é uma delas, sempre torci por ela no Challenge, enfim. Até agora juntas no Dream Tour, né? Esses últimos 2 anos foi bem especial. E as pessoas que foram pro Hawaii comigo esse ano, a gente criou um vínculo muito grande, que a gente parecia irmãos lá, 45 dias juntos. Então, acho que os que eu tenho mais proximidade são esses, assim. Boa, legal. E aí, só pra gente fechar esse papo de challenge, você tava falando de. Ah, foi aí que eu senti que é ali meu lugar, que eu queria estar ali. Quando você foi entrar na bateria, ou antes, ou ali nos bastidores ali, pegando o lycra, você tava 100% leve, porque enfim, você não tinha nada a perder, né? Não Sim, tava ali disputando nada. Ou já tinha uma pressãozinha para tentar ir bem? Como que foi a sua abordagem? Porque assim, aí você passa a bateria, você sim. avança, ganha a bateria, avança. Tava bem leve ou já tinha uma pontinha ali? Você falou, talvez sua mesmo, com você mesmo, de tipo, não, pô, Sim, preciso ir bem, de repente aqui eu posso aparecer, não sei o quê. sim. Então, eu tava muito querendo soltar o meu surf, assim. Eu faço um trabalho, mas fazia mais vezes com o RK, que é um treinador lá meu do Hawaii, que cuidou de mim nas minhas últimas temporadas havaianas, não essa. E ele faz esse trabalho de mindset. Então, a gente conversando, eu falei, cara, é uma oportunidade que eu tenho muito grande de mostrar que eu pertenço a esse lugar e não para os outros assim, mas para mim mesmo assim, de ter nível para estar ali, sabe?
Então, realmente, eu abracei aquela oportunidade como se fosse a última bateria da minha vida, assim. E foi até muito bizarro, porque as duas ondas que eu peguei, eu lembro de nem sentir nada quando eu tava surfando. Tipo, foi como se eu estivesse flutuando, assim. De tão vezes que eu tinha mentalizado aquele momento, sabe? Então, até a minha segunda onda, eu tava olhando com meu pai pós-bateria e eu tava com o olho fechado, assim. Então eu não vi nada. Então foi No realmente de sentir. automático. Foi no automático, de tanto querer aquilo, assim. Na segunda bateria eu já tava um pouco mais nervosa. A gente tava do lado do pai da Sofia, então a gente viu o tanto que eles estavam lutando pra entrar pro CT e ali eu me dei conta do quão grandioso era o evento, né? A gente tinha a Varrine Pode também crer. lutando pra entrar pro CT, a Dani como convidada, eu acho, mas mesmo assim a gente viu o peso daquilo. Mas também levei como uma oportunidade, acho que foi uma bateria muito bonita, assim. Mas acabei não pegando muitas ondas, o mar parou, enfim. Mas acho que a mentalidade que eu mais usei era de estar presente ali e dar tudo de mim, porque a gente não sabe quando vai ter uma segunda oportunidade como essa. É só quando realmente eu entrar pro challenge que vai viver novamente, assim. Boa, boa. Bom, avançando então, você comentou agora brevemente que eu perguntei das suas relações e tal, você citou a viagem pro Havaí. Eu ia te perguntar se era a sua primeira temporada lá, pelo que eu já ouvi você falando, não foi sua primeira temporada lá. Como, Não. antes da gente chegar então nessa viagem, qual que é o seu histórico de temporadas no Havaí? Quando você começou a ir pra lá? Sim, essa foi a minha quarta temporada. Eu fui com 15 anos, a primeira temporada que eu fiz. Eu fui em fevereiro. E foi aquela temporada, não sei se você lembra, que foi a melhor temporada de ondas do Havaí, que o Pode povo crer. chama. Que eu fiquei de fevereiro a abril e não parou de dar onda. Tipo, abril não é o mês, pra quem não conhece. 2022? 2022, isso. Abril não é o mês que dá onda no Hawaii, já acaba a diminuir. E todos os dias deu onda, clássico assim. Não foi uma temporada muito de pipeline, sendo que o CT o último dia, só que foi muito bom, que foi quando o Kelly foi campeão. Sim. Então foi uma temporada muito especial também de. Meus pais estavam comigo quando o Kelly foi campeão. Então, de ver aquilo foi muito lindo, assim, a homenagem que ele fez pro Andy e tudo mais. E o Hawaii é muito especial pro surf, né? A gente encontra todos os melhores do mundo lá e tudo funciona lá, as marcas, tudo. E desde a minha primeira temporada já foi muito especial. A minha primeira temporada eu passei 3 meses, então foi bem longa, assim, mas com muitos aprendizados. E já as outras duas, a segunda eu passei 2 meses, a terceira eu já fui com o Guga Ruda e com a família dele. Também foi uma experiência incrível, assim, de estar lá imersiva em treinos específicos para coisas que eu queria levar para o Brasil. E essa última que foi que a gente foi com o Comitê Olímpico, que o Guga também foi. Mas todas tiveram um valor significativo, assim, tanto no meu surf como técnica, mas tanto quanto eu como pessoa, assim. Acho que o Hawaii, ele molda atletas e pessoas. E é um lugar que eu amo e quero ir todos os anos, assim. Da hora. Quando você fala tudo funciona, até marcas e tal, que você quer dizer com isso? Então, é muito boba a minha explicação, mas, por exemplo, lá a gente tem a casa da Vou com virada pra pipeline. Sim. E eu lembro que a primeira vez que eu fui em pipe, eu sempre via em foto, né? Tipo, a Vou com house, com os coqueiros e a onda quebrando no fundo. E aí eu ficava olhando pra Vou e falava, meu Deus, eu tô aqui. E, tipo, todo mundo na varanda olhando o mar. E Hawaii, ele funciona no surf. Então, o céu começa, as ruas param, você sente aquela adrenalina que alguma coisa vai acontecer, é até muito louco, assim. E quando acontece, você vê que a cidade para pra ver o surf, assim. A minha primeira sensação que eu tive era numa segunda-feira, tava queimando sunset, sei lá, 12 pés, um pouco mais, pipe clássico, e trânsito absurdo, parado, assim. Fiquei, gente, mas ninguém trabalha nessa cidade, como é que funciona aqui? E Vive a realmente base do você surf. é a base do surf, realmente muito especial. E tá todo mundo lá, né? A gente tem o CT lá já há anos. E agora com o Challenge lá, eu tenho certeza que vai aumentar ainda mais essa concentração de atletas. Mas a gente vê que o surf para estar lá, assim. É,
são pouquíssimos atletas de surf que não estão lá, ou a galera do CT sempre tá lá, às vezes 10 dias antes do CT eles já começam a chegar, mas é muito emocionante, assim, você surfar com os seus ídolos dentro de um mar clássico, assim. Por mais que tenha toda a dificuldade do Hawaii, é um lugar muito, muito difícil de surfar, a gente sabe que é muito legal você estar lá nessa imersão de surf. Pode crer, da hora. E aí, bom, quatro temporadas então por lá. Sim. É, eu falei dessa viagem aí, vocês foram em 6 A gente foi de em atleta? 5. 5 atletas, 5 atletas. 5. Rickson, Rick, Luara, você, Ryan e Guilherme. Ryan A e gente foi Guilherme. em 5. Tá, o Rickson eu até falei, que eu até comentei com ele, foi a primeira temporada dele. Sim, Eu acho que foi a primeira da Luara também. Bom, a sua sim, foi a quarta. É, dá, tem mais experiência, obviamente, né? Apesar sim. de 17 anos, 18 anos, mas com mais experiência, dá pra. Era meio que uma líder da equipe ali, dava pra passar alguma coisa pra eles, porque, enfim, já conhece mais, ou você se sentia, já se sente mais confortável no Havaí, consegue surfar por lá, porque todo mundo, obviamente, que vai a primeira vez pra lá, tem as suas dificuldades, mesmo agora. Tudo bem, você foi com 15, imagino que deve ter sido muito mais difícil, mas mesmo agora, Sim, quem tá indo a primeira vez com 17, 18 também tem suas dificuldades, tem crowd, tem localismo. Com as meninas, não sei se rola muito machismo, sim. medo, obviamente, é um lugar que eu nunca fui pro Hawaii, mas enfim, o que a gente ouve falar por lá é que tem todos esses fatores, além, obviamente, da onda, que não é uma onda de brincadeira também. Você já Sim. tá mais confortável por lá? Onde você gosta de surfar lá? Falando dessa última viagem, como é que foi Tá. com o pessoal do Coab? Onde você surfou mais? Como você se sente já lá no Havaí? Enfim. Sim, essa última temporada a gente focou muito nas ondas competitivas, vou dizer assim. Por exemplo, Pipeline, a gente tava muito perto de Pipeline, a gente tava em Log Cabins, que é umas 2 praias pro lado. E então a gente acordava todo dia muito cedo, ia direto olhar a Pipeline, era o primeiro nosso checkpoint, assim. E também, se não tivesse onda em pipe, backdoor, a gente surfava em off the wall. A gente realmente focou nesses dois picos. Quando você Ou falou Haleiwa, competitivas, é onde tem as competições, né? Onde rola onde um tem as evento. competições. Exato. Tipo, o off the wall Boa. não rola, mas a gente sabe que é um pouco mais parecido com backdoor. E Haleiwa teve challenge por muitos, muitos anos. Não sei se vai voltar pro calendário da WSL, mas é uma onda que dá um know-how enorme de surf, de técnica de surf. Então a gente focou nesses 3 lugares, assim. Então foi uma temporada um pouco nova pra mim nessas questões, Da hora. porque as outras 3 temporadas que eu fui, eu tava focando nas outras ondas. Obviamente, você sempre surfava em pipeline quando quebrava a pipeline, porque não tem como você tá lá e não surfar. Mas a gente caiu várias vezes em Rock Point. Uma das ondas que eu mais gosto é Rock Rides, que é a direita de Rock Point. E então a gente surfou muito Rock Point. Às vezes, tipo, por exemplo, backdoor pequeno a gente não caía nas minhas outras temporadas. Porque é uma coisa que Aham. às vezes não faz muito sentido no, no planejamento que a gente tinha para as outras temporadas. Que era mais manobra, enfim, mais soltar o surf. Esse ano, como a gente foi Comitê Olímpico, a gente quis focar mesmo nessas ondas. Então, a gente sabe que são ondas muito difíceis, né? Principalmente pipeline e backdoor, que tem um risco altíssimo. Então, ficar confortável nessas ondas demora um pouco. Como eu já tinha surfado nos outros anos, eu já estava mais confortável. A gente sabe que pipeline tem um canal enorme aberto, então você já se sente mais confortável de estar ali. Mas esse ano deu muito swell grande. A gente pegou pipeline, um dos maiores pipelines que já deu. Acho que a galera tava falando 20 pés, eu não sei, talvez, porque tava estourando o terceiro riff. E eu lembro da Luara entrando no canal e pensando, tipo, o que a gente tá fazendo aqui? Mas só essa experiência de você estar lá dentro, vendo Jamie O'Brien surfando com uma prancha enorme, vendo, enfim, todos os caras xerifes do Hawaii, é muito legal. Mas sim, acho que em questão de confortável já dá pra ser um pouco. Haleiwa é uma onda que eu surfei muito nas minhas outras temporadas, então eu já consigo mapear um pouco o line-up, assim. E Rock Point é uma onda muito de high performance, assim, então já ficou um pouco mais fácil também.
Mas acho que essa temporada foi com uma experiência ainda maior em questão da pipeline, backdoor e off the wall também, que a gente surfou bastante, assim. E deu pra aproveitar, deu pra surfar, Deu. tava. Como que você lidou, como que você lida com o crowd, como que tava? Sim. O crowd é bem difícil, ser bem sincera. Como eu falei, são os melhores do mundo lá, então é como se o mundo inteiro de surf estivesse surfando ao mesmo tempo. Então é bem difícil, mas a gente sempre tentava acordar o mais cedo possível, ou surfar ao meio-dia, que é entre aspas o horário menos crowd, que não é, na verdade, e tentando estar o máximo possível na água para poder conquistar o espaço, assim. A gente pegou muita onda boa, os meninos pegaram vários tubos bons em pipeline e backdoor. Eu e a Luara também, a gente conseguiu pegar tubos, sentir a profundidade do tubo de backdoor e pipeline. E Off the Wall também, a gente Aham. pegou vários clássicos sem ninguém. Eu tenho várias ondas de Off the Wall no meu perfil, porque foi um dos mares que a gente mais surfou. Haleiwa também deu altos dias muito clássicos. Então, foi uma temporada bem aproveitada, assim. Por mais que a gente não surfou em Rock Point muito, só nos dias menores, com mais ventos, a gente aproveitou muito essas três ondas que eu falei e foi realmente bem focado no trabalho que a gente foi pra fazer, assim. E tenho certeza que foi totalmente positivo pra todos, assim, da trip. Demais. E aí, bom, você até comentou lá no começo, eu falei, bom, foi uma viagem com o time Brasil, né? Organizada Isso. pelo COB. É, tem previsão de mais viagens dessas? Porque imagino que você faça parte de um planejamento de desenvolvimento da nova geração mesmo do COB, do time Brasil. Tem Sim. alguma ideia de continuidade, ou de novo para Havaí, ou ir para outros picos? Como que funciona isso internamente entre vocês atletas e o time Brasil, o COB, enfim? Sim, a gente faz parte de um projeto do COB, que é o Jovens Atletas, né, do Comitê Olímpico. Então, é realmente formar atletas para estarem nas Olimpíadas, ou de 2028 ou 2032. E está tendo essa conversa do Hawaii, mas a gente sabe que no COB são coisas bem mais demoradas, bem mais burocráticas, né, que não passam muito pela gente, é mais pelo ACB Surf e eles. Então, a resposta que se vai ter Hawaii ou não, a gente não sabe com eles, Hawaii com eles, porque eu Aham. tô no planejamento de estar lá esse ano. Claro que tem várias coisas ainda tem que decidir, mas a gente torce muito para que tenha o Hawaii novamente, porque realmente se tiver vai ser uma resposta muito grande do trabalho que a gente fez no ano passado, né, esse ano. E vamos ver o que vai acontecer. Bom, e que foi com o Guga também, né? A gente acabou citando do Guga, que Isso, você fez, ó, já tinha sim, feito a viagem com ele, o Guga foi de novo já. liderando, digamos, esse treinamento, né? Isso. Bom, e aí volta do Hawaii, ótima temporada, volta no gás, né? Querendo competir, imagino, com Sim. surf aflorado, né? Porque, pô, passar 45 dias, sei lá, 50 dias no Havaí, É. respirando surf todo dia, naquela empolgação para começar uma temporada de fato no Brasil, um QS e tudo mais. Mas a gente não, imagino que você não esperava o que foi Não. aquilo que a gente comentou no começo, né? Que o que tava por vir. Bom, para quem não sabe, eu vou só dar uma introduçãozinha, vou deixar a Alexia contar como é que foi. Eu sei um pouco por Sim. cima. Uhum. Embolia pulmonar, é isso, Alexia? Isso, exato. Como que se deu isso? Começou lá? Começou chegando no Brasil? Conta pra gente como foi isso. Sim, não começou lá, eu não tinha nenhum indícios lá. Não teve nada que eu me lembre de ter tido algum trauma muito grande para ocasionar o que ocasionou. Mas a gente sabe que a volta do Hawaii é muito longa e acaba que a embolia pode se originar em voos, né, longos. Aham. Mas eu cheguei no Brasil com muita dor nas costas, realmente uma dor absurda, assim. Eu achei que eu tinha quebrado minha costela. E foram 3 dias depois que eu desci no Brasil, que isso começou. E eu fiquei 15 dias com muita dor, era uma dor que ia e voltava, tomando antialérgico, fiz raio-x em posto de saúde e nada bateu. Então foi muito difícil de resolver o caso.
Até que 15 dias depois, eu conversando com os meus pais, eu acabei tendo uma falta de ar muito grande. E foi ali que foi pedida a tomografia, né, de tórax para saber Aham. realmente o que tinha acontecido. E foi ali que foi achado o derrame pleural, que é uma água na pleura. Ela não é dentro do pulmão, ela é fora. Só que isso já tava comprimentando, tipo, muito meu pulmão. Era como se eu estivesse Aham. respirando no meu lado esquerdo 2%, assim. Então, nisso, em Caramba. contato com o doutor Juliano, da CB Swift, foi um dos caras que mais nos ajudou. E aqui com uma clínica de Garopaba, a Garopa Med, eu já fui direto para a clínica, já fui com antibiótico. Tinha mais ou menos 300 ml de água comprimindo meu pulmão, Nossa. então era Uma lata, muita pra quem não tem coisa. noção, quase uma latinha inteira. Exata, uma latinha inteira dentro do meu pulmão. Então era tipo assim, não tava mais funcionando. Foi ali que eu fui direto encaminhada para emergência, já entrei em emergência. Eu não tinha plano de saúde na época, porque obviamente ninguém ia pensar que eu ia ter que Aham. parar internada em algum lugar. E a gente foi pro hospital universitário lá em Floripa, que é um hospital que tem dentro da UFSC, a faculdade. E Aham. ali eu fui atendida muito bem, assim, todos os médicos bem queridos. O Dr. Roger, que é meu pneumologista hoje, ele era irmão da minha dentista aqui em Garopaba. Então, ali eles já me avisaram, ó, caso de internação, você vai ser internada, não tem o que fazer, assim. Eu já tava com catéter de oxigênio, tava realmente saturando, né? Aham. E foi tudo muito difícil, muito complicado. Foram 8 dias no hospital, fazendo pulsões para retirar o líquido que estava no meu pulmão. Eu me sentindo bem, mas os exames não melhoravam. Eu acho o que os médicos falaram que era até mais difícil estar lidando com uma menina jovem e atleta, porque o meu quadro clínico era ótimo, eu estava estável, eu Sim. caminhava no hospital, eu cantava no hospital, enfim, e os exames sempre muito ruins. Até que 8 dias depois da minha internação, a gente já estava fechando outros casos de tuberculose, enfim, que o meu doutor, o doutor Roger, pediu a tomografia novamente. Foi aí que ele achou a embolia do lado direito do meu pulmão. E foi muito difícil de ser fechado. Ele teve que chamar todo o hospital, parou para olhar o exame, faculdades levaram para estudo e foi ali que foi fechado o caso. Até hoje a gente não sabe o que originou. Eu tô fazendo exames desde quando eu saí do hospital. Tenho acompanhamento quase diário, assim, com o meu médico. Tomo remédio pra afinar o meu sangue, né? O anticoagulante. Então foi Porque. realmente uma coisa que surgiu do nada, assim. E é algo que Pode falar. pode voltar. Eu também sou leigo Sim, completamente nisso, mas é algo que você fala que você segue um acompanhamento, que você está tomando sim. remédio, é algo que pode voltar? Como que é? Pode, pode. Porque quem teve uma embolia pulmonar, para entender o que é uma embolia, é um TEP, né? Tromboembolismo pulmonar, que é quando você tem uma trombose em algum lugar do seu corpo que leva para o pulmão. No meu Aham. caso, a gente não achou em qual lugar originou esse trombo. Ainda não sabemos. Mas, por exemplo, quando os nossos avós ficam com a perna inchada, assim, isso é um trombo de um Sim. coágulo de sangue, quando o sangue para. Então, a gente não sabe ainda se eu tenho uma predisposição para ter um tromboembolismo pulmonar, um trombo, né? Ou se realmente foi um caso específico. Só que para você fechar esse caso específico, é no mínimo 6 meses de tratamento com anticoagulante, com exames para ver se a sua circulação tá boa e tudo mais. Então a gente ainda não consegue fechar esse caso ainda, a gente tá na busca para isso, mas eu não sinto mais nada da doença, assim, né? Eu sinto só um pouco de dor no meu lado esquerdo para respirar, porque comprimiu muito meu pulmão e ele ainda Sim. tá voltando. Mas no mais, assim, já tá mais tranquilo. E, bom, aí você ficou. Quanto tempo você ficou afastada do mar? Do Eu surf? fiquei. Ah, fechou 3 meses que eu fiquei. E aí você Foram 2 meses, voltou. Tá, isso é fevereiro, então você voltou fevereiro, março, abril. Você voltou abril pra Abril. maio, é isso? A surfar? Abril. Eu voltei no Campeonato de Saquarema, na Pra verdade, com Saquarema. 6 mil. No É, Rema, no primeiro do QS, né? Que abriu a exato, no temporada do primeiro cast que QS. teve. Sim. Mas você tava inteira? Você tava 100%? Não, nem um pouco, assim. Foi uma briga com os meus pais, na verdade, pra eu voltar. Eu não. Eu
não era pra eu ter voltado naquela época, porque eu ainda não tava 100%, mas é difícil de você saber isso, né? Pensa, eu voltei de 45 dias de Hawaii, buscando pela minha classificação no Challenge na outra temporada, que eu tava em oitavo na época. Então, se eu Sim. fizesse dois resultados bons, eu já tinha entrado ali. Então, pra eu botar na minha cabeça que eu tinha que esperar mais 2 anos pra tentar isso, no caso só em 2026, foi muito difícil. E eu tinha trocado de shaper também, eu tava entrando com a Ricardo, então eu queria muito testar as pranchas dele e dar o feedback pra ele. Então foi quando a gente foi pra Saquarema e foi bem difícil assim, eu tinha muita falta de ar. Saquarema a gente sabe que é um mar muito gelado, então o gelo da água me dificultou horrores assim, em questões de não conseguir remar muito. Eu ainda tava bem ofegante, eu saía das baterias sem nem falar assim. Graças a Deus que graças a Deus não, né? Mas não teve nenhuma entrevista saindo da Sim. bateria, porque senão eu acho que eu não ia conseguir dar Graças a Deus não, né? entrevista. Porque eu queria ganhar a É, bateria, né? Mas queria enfim, ganhar a bateria, mas agora pensando, né? faz sentido. É, foi realmente bem difícil, assim. E eu acho que eu ainda não voltei pro meu 100%, assim, porque é bem difícil de você voltar ao que eu tava antes, né? Mas esse resultado, como eu falei, esse resultado na prainha, ele meio que abriu portas pra isso acontecer. E como eu não Mas tenho aí mais meio nenhuma que. sequela, pode falar. Desculpa te interromper, mas aí você Não, tranquilo. competiu Saquarema muito debilitada, É, digamos, que você falou mesmo que não era pra sim, você competir, mas aí você já foi competindo já meio que, tipo, ou depois da competição você já sim, falou, tipo, acho que já era esse ano, eu vou competir ainda, mas, tipo, é, sentindo sim. que realmente é uma condição muito complicada, né? É, eu digo que eu tenho a fé muito grande na minha vida, né? Eu acho que todo mundo que me acompanha sabe que eu sou uma menina bem religiosa, assim, desde pequena. Então, eu acho que isso me ajudou muito pra esse momento, pra entender os planos que Deus tinha pra minha vida, assim, desde os momentos nos hospitais até depois pra voltar. E eu lembro de ter perdido os dois QS e falar, tipo, cara, se for pra eu desistir desse ano, me diga que eu já desisto agora. Tipo, desisto agora, nem perco meu tempo e a gente continua surfando pra focar pro ano que vem. Aí eu fui pro Brasileiro Amador, que eu não ia ir, mas como era uma semana Aham. antes do Dream Tour, eu combinei com meu pai que eu ia ir pra treinar para o Dream Tour, porque pensa, eu não tinha nenhum ritmo de bateria. Eu Que tinha é o da corrido dois. CB Surf de base, é isso? Serviços de base, isso. Eu tinha corrido duas baterias no Saquarema e Maresias, e então eu tava realmente bem pra trás, assim, era nítido, assim. E aí eu lembro de chegar no Brasileiro Amador com toda aquela pressão, entre aspas, de ter sido campeã brasileira, de ter se classificado pro ISA 2 vezes, enfim, Aham. toda essa trajetória. E eu perdi na primeira bateria, assim. E foi um baque absurdo pra mim. Foi bem difícil de lidar mentalmente com as coisas que estavam acontecendo. Mas ali mesmo foi quando eu testei a minha fé, assim. Eu falei, olha, se for pra ser, vai ser, senão a gente já sabe a resposta. E foi o primeiro campeonato que foi a repescagem, né? Do Ah, Brasileiro sim. Amador. Quando mudou, Então pode ali eu crer. tinha mais ou menos umas 9 baterias pra competir até chegar na final. Isso a gente falando do amador, que é geralmente quatro Sim. e 4 ou 3. Então eu fui passando uma bateria cada vez e ali eu já vi a minha melhora tanto física quanto mental também. Eu cheguei a correr quatro baterias no dia, bem tranquilo, assim, sem falta de ar nem nada. E ali eu fui vice-campeã brasileira nesse mesmo campeonato. Então, não era muito do resultado, eu não tava buscando ser campeã brasileira naquele evento, mas de eu poder ter confiado em mim, no que eu já tinha buscado anteriormente, e poder continuar em todas as baterias foi realmente muito emocionante, muito gratificante pra mim, assim. Foi realmente uma batalha todos os dias de estar ali, porque na primeira bateria que eu perdi, a minha vontade era voltar pra casa e tipo, entrega Imagino. e vamos ano que vem só. Mas eu ligava pros meus pais aqui em casa, eles não foram comigo, até porque eu pedi pra que eles Porto não de fossem. Galinhas? Porto de É, Galinhas? isso, Recife. E eles estavam, tipo, cara, você já tá aí, tipo, foca em uma bateria de cada vez e foi bem legal. Aí meu pai chegou pro Dream Tour e ali eu fiz terceiro no Dream Tour. Então foi bem chocante, assim. E óbvio que eu tinha como posso dizer, uma, uma certeza que eu poderia fazer um resultado bom, mas era difícil confiar É nisso, né? devido à Porque situação, exato. devido à situação.
E eu fui quarta ano passado no Dream Tour, então eu fiz um vice e um terceiro. Então, tipo, saber que eu tinha surf pra isso não era o caso, era saber se eu ia aguentar até o final, assim. Então, ter feito um pódio também foi muito, muito legal. E depois disso eu só fui melhorando, assim, só fui melhorando. Acabou que agora, nessa segunda etapa do Dream Tour, eu fiquei muito gripada de novo. Tive uma pneumonia leve, assim, porque essa doença pode fazer isso, né? Você fica um pouco debilitado no pulmão e qualquer frio, Aham. alguma É. coisa pode voltar. Então, é difícil, não vou falar que é fácil, é difícil você conciliar as duas coisas. Eu nunca tive nenhum problema de saúde, né? Então, pra mim, foi sempre mais fácil. Mas, foi isso que me levou a ter mais maturidade também no meio do meu esporte, assim. Eu lembro que eu liguei pro Paulo no dia que eu tava no hospital. Ele me falou, tipo, Alex, você vai voltar mais forte, com mais maturidade pra você aguentar a sua carreira. E na época eu não entendi. Agora, hoje, olhando pra trás, eu vejo o quanto isso me moldou, assim, como pessoa totalmente, mas como atleta também, pra poder aguentar tudo, assim, né? A gente sabe que não é uma profissão fácil e eu acho que isso me ensinou muitas coisas que eu precisava aprender, sabe? Então, Boa. realmente foi bem legal. É bom, Agora bom que te ouvir passou, no falar, caso. assim, a maturidade dá para perceber ela aí na sua fala, para quem tem 18 anos e depois de tudo que passou. Você disse que quanto que você tá hoje, como que você se sente hoje? É, não sei, você tem alguma porcentagem, você falou que você não tá 100%, eu acho que eu ouvi você falando que você não tá Sim, 100%. Você acha que você tá não. perto disso? Quanto que você tá? Que você, ainda na bateria, você, tipo, quando você tá em bateria, sente alguma coisa diferente? Como que tá a situação hoje? Então, em bateria eu não sinto muito, mas o que que acontece? Eu posso ficar doente, não a qualquer momento, óbvio, eu faço de tudo pra não ficar doente, tanto em contato com nutricionistas e médicos, mas é muito difícil, porque você tem uma debilitação um pouco, né? Mas óbvio que eu tento sempre me cuidar o máximo possível, mas acaba que qualquer coisinha já mexe um pouco com o Sim. emocional. Tipo, eu tomo anticoagulante, então eu não posso me machucar de jeito nenhum. Porque tem risco de hemorragia e tudo mais, e demora muito mais tempo pra cicatrizar. Então, hoje, por exemplo, na minha primeira onda, eu caí em cima da quilha. E tava, tipo, Puta. clássico, assim. Aí eu tive que sair, tirar o long, mostrar pro meu pai pra gente Ver ver se se dava pra tava continuar. sangrando. Porque, tipo, se eu fosse a Alexa de antes, nossa, eu ia estar nem aí. Tipo, tá, beleza, bateu a quilha. Mas agora são, tipo, coisas além, assim, sabe? Então, eu acho que não é físico essa porcentagem. Porque no físico eu até estou bem. Meu surf já Alguns voltou e já até. obstáculos de dia a dia, enfim, É, porque obstáculos durante a dia a dia. preparação. Exato, exato. Tipo, tem coisas ainda que você tem que tomar o dobro de cuidado do que eu não tomaria, assim, sabe? Então, acho que é isso que pega um pouco. Então, mais mental, assim, e esse outro lado da saúde. De surf já tá tudo certo, já tá evoluindo e já voltei o que eu já estava antes da doença e agora já tá crescendo pra mais, assim. Boa, boa. Bom, pra gente rumar aqui pro fim, Uhum, quem cuida da sua carreira, né? Como que tá estruturada essa parte de equipe por trás? sim. Eu tenho. Vou ser bem sincero, meus pais, me apoiam muito, então eu coloco eles nesse barco também, porque eu não tenho patrocínio fixo, né? Patrocínio de Eu ia bico, falar, assim. eu ia É, chegar nessa exato. próxima, vai ser a próxima pergunta. Então deixa eu ir antes, depois eu te falo do patrocínio. Tá. Eu tô nos Jovens Atletas do COB, então eu tenho muito acompanhamento com o Comitê Olímpico. Eu Boa. tenho a Yane de personal, né? De treinadora física. Tenho a Gisele como a minha nutricionista. Fora todo mundo, quando eu tô lá no Rio de Janeiro, eles me tratam muito bem. Mas essas duas é que eu levo no meu dia a dia, assim. Aqui em Garopaba eu tenho uma academia que eu vou, que é o Ciro. E tenho meu coach, o Heitor Alves. E também meu pai, que acaba sendo meu coach meio que quase todos os dias. E eu acho que essas pessoas são fixas, assim, na minha vida. Tenho o meu empresário, né? Meu manager, que é em Sema, que é o Dani Gruba. Então ele já tá comigo, já vai fazer um ano, eu acho. E alguns patrocinadores que já estão na minha prancha, tanto a Ricardo Martins, que foi uma das
mais importantes, vamos dizer, que entrou nesse primeiro momento, assim, que realmente me apoiaram desde o início do ano, mesmo sabendo de tudo. E a Surf Center, que é a piscina de onda de Curitiba, tem a Truz aqui de Garopaba, Sopa de Borracha, e a Fox já tá comigo desde o meu início de surf. Então eu acho que são essas pessoas mais importantes, assim. Boa. E o bico branco. E aí eu ia te E o Bico perguntar, Branco. e o É, bico branco? E eu tenho sim, falado com muita gente de bico branco também, apesar de sim, talento, apesar de, pô, você, por exemplo, time Brasil, tu vê que o Kobe tá investindo em vocês sim, e colocando isso, e tendo resultado e fazendo pódio. Você participa, assim, você falou do Dani, eu não conheço o Dani pessoalmente, mas eu acho que eu já troquei umas mensagens sim. com ele. Você é envolvida em alguma parte, ele cuida de tudo isso, ele não traz essa parte para você não, acho que depois Sim. do nosso papo eu vi que você já tem outras coisas para se preocupar além disso. Mas Sim. você tá inteirada desses assuntos, porque assim, é um momento difícil mesmo que o mercado passa. Como que vocês, nova geração, como vocês têm sentido isso? De que, porque o bico, assim, talvez hoje não seja mais tão importante ou seja mais Sim. simbólico, não simbólico, mas assim, a gente vê gente no CT Sim, sim. chegando no CT de bico branco, então, assim, por Aham. mais importante que seja, a vida sem patrocínio de bico, digamos, Sim. mas a gente sabe que é uma coisa importante. Como que tá essa procura? Não sei se você está envolvida nisso. Quais são as dificuldades que vocês veem no mercado? Aquela, não sei se é encontrar a valorização certa, porque imagino que deve ter marca que Exato. queira colocar lá, mas de repente Sim. se valorizar no ponto certo para que vai valer a pena para todo mundo. Como que tá a luta aí? Como que é essa questão de bico e o patrocinador principal? Sim, eu tenho bastante troca com o Dani, assim, com o meu manager. Eu não deixo tudo pra ele fazer, eu sempre gosto de estar levando o que eu quero fazer, assim. E realmente o mercado tá bem difícil, assim, principalmente nessa área do esporte, né? Do surf. A gente vê muitas marcas com muita dificuldade de realmente bancar um atleta, né? Às vezes a gente tem marca que quer dar um valor mínimo e já tem um adesivo na prancha, e a gente sabe que não é isso que pode acontecer, né? Eu tenho bem estabelecido na minha prancha as pessoas que eu quero que entrem ou não, e não Aham, é um álbum de figurinha, assim. Eu acho que você tem que tratar como se a sua prancha fosse realmente. E é, né, total. o seu mecanismo de trabalho, assim. Então a gente tem essa troca direta com o Dani e tá bem difícil mesmo. Eu já tenho alguns patrocinadores fechados, né, como eu falei, mas acaba que você acha difícil encontrar, como você falou, a valorização dentro de uma marca, assim. As marcas ainda não entenderam o que é ser um atleta profissional, o que eu vejo, assim. Às vezes elas acham que, vou dar um valor e a pessoa vai vender a minha marca por esse valor, mas não, não é só isso, assim, a gente tem uma mídia e uma imprensa muito grande em cima do atleta. Então, para uma marca entrar, ela tem que entrar verdadeiramente, porque você vai dar retorno para a marca. Não tem como você não dar retorno, Sim. porque tem muita mídia hoje em dia no surf, né, com as Olimpíadas e tudo mais. Então, realmente eu vejo que o mercado tá bem difícil de lidar, assim, mas acho que é mais uma mudança de pensamento assim das marcas de realmente valorizarem os atletas de surf e verem que não é mais uma brincadeira o que a gente tá fazendo, nunca foi, na verdade, mas hoje em dia já profissionalizou ainda mais, né? E quanto que. Eu ia encerrar, mas aí eu lembrei do que a gente falou lá no começo, Sim, que era do YouTube. Eu tô com o seu Instagram aberto aqui na outra sim, tela. sim, sim. Que o YouTube segue ali meu canal no YouTube, o dedinho pra baixo ali, mas não enfim, É, acho que tem um vídeo, eu acho, publicado, se eu não me sim. engano. Eu ia te perguntar como que entra, pra gente fechar o papo só, como que entra Uhum, sim. as redes sociais nessa equação para você, porque você falou aí de que as marcas talvez não estão entendendo como funciona o atleta de surf. Eu já tive outras conversas por aqui, enfim, já até produzi conteúdo sobre isso, sobre a questão também de as marcas às vezes apostarem mais em influencers de um Sim. segmento e não de fato no atleta do segmento. Enfim, o que as redes sociais trouxeram pro bem e pro mal. Uhum. Puxando o gancho lá do seu YouTube, como que você lida com as redes sociais? Como você acha que a rede social entra nessa equação?
e como que as marcas entendem todo esse cenário. Sim. Eu acho que a rede social é muito importante, né, pra você divulgar realmente seu trabalho, mas a gente sabe que a rede social é um lugar que te prende muito, né, e que às vezes não valoriza o tanto que deveria ser valorizado de outras coisas além da blogueiragem e do influencer, assim. Como atleta de surf, eu não tenho tempo, assim, de ficar, postando muita coisa no Instagram, então acaba que é um pouco menor o nosso ritmo de redes, né? Mas toda vez que eu tenho vídeos, toda vez que eu tenho compromisso com patrocinadores, eu tô postando ali no meu Instagram. Eu não sou uma pessoa que vou falar que eu não gosto de rede social, eu gosto, eu acho uma arma muito legal para você utilizar para aquilo que você quer e para aquilo que você acredita que faz bem para a sociedade, assim, né? Como eu falei, eu tento mostrar Aham. lá todo a pessoa que eu sou, assim, eu sou uma pessoa muito religiosa, como eu já falei, então eu tento trazer mais isso pra vida das pessoas. E é uma coisa que eu gosto, assim, eu vejo que eu tenho alguns feedbacks de pessoas que gostam de me acompanhar, e então eu continuo meio que pra essas pessoas, assim. Nunca vão, não vou falar nunca, mas é muito difícil me ver fazendo uma postagem de totalmente influencer e blogueira, assim. Não gosto, não fecho trabalhos assim, não acho legal. Gosto de ter marcas que me valorizam assim como atleta e eu também valorizo a marca. Tipo, eu não gosto de fechar nada que eu não conheça a marca e não entenda a história e o como isso vai me beneficiar, sabe? E nem vice-versa. Então eu acho que são lugares legais pra você usar pro bem, assim. A gente sabe que hoje o mundo tem várias coisas acontecendo de muito ruim, então você poder ter um perfil ali que você possa colocar aquilo que você gosta e ama faz sentido para as outras pessoas, eu acho super legal e eu gosto bastante. Então eu tenho YouTube, só um vídeo na real, que foi a trip que a gente foi para El Salvador, mas eu vou postar mais, eu tô Ó, fica, batalhando com fica a isso. promessa aí, hein, pra quem tá Fica a ouvindo. promessa. Até tem. A gente quer fazer um vídeo desses últimos swés que deu aqui na pedra. Tem a onda do Marco George, a gente tá se falando quase todo dia juntos. Ele nem sabe, mas eu já tô editando o vídeo pra gente postar. Porque ele Ele posta já muito no veio, ele já YouTube. veio aqui É, também. Aí eu vou postar o vídeo com ele, porque tem muita onda boa. Hoje foi um dia clássico aqui, foi realmente incrível. E tem o meu TikTok também muito mais ativo, porque a gente sabe que é a rede social do século, né? Tem muitas coisas que passam por ali. Mas o tanto que eu tô conseguindo, eu posto. Boa, da hora. Acho que era isso, Alexia. Pô, valeu pelo papo. Uma Valeu. horinha, ó, a gente chegou numa horinha de Sim. papo. Não, Passou eu falo voando o tempo pra bastante. mim. Não, pô, mas assim que é bom, a gente conversou de bastante coisa. Acho que o pessoal deve ter Sim. curtido bastante do seu. Começamos lá atrás falando do seu modo competitivo, de como começou isso, Sim. passando por todo esse ano até chegar, passamos na questão do problema, até chegar nessa parte de patrocínio. E é isso, só te desejar boa sorte aí. Agora, Obrigada. terceira etapa do Circuito Banco do Brasil aí em casa, né, em Bituba. Uhum. É tão em casa, Sim. ela nem comentou, mas é tão em casa que ela falou, não sei se comentou no papo, a gente tava falando em off, que não vai Acho que nem não. dormir lá, que vai ficar, vai ir e Não. voltar de tão perto que é. Sim, eu vou dormir na minha cama, na minha casa. E deve fazer Não, diferença, né? E deve fazer muita diferença isso. diferença. Eu acho que pra quem é atleta sabe o tanto que a gente ama a nossa cama quando volta pra casa. Imagino, mas é isso, então boa sorte na etapa, estaremos acompanhando Obrigada. daqui. E, bom, espero que quem chegou aqui tenha curtido o papo. De novo, se inscreva no nosso. Já se inscreve lá no canal no YouTube da Alexa, que a promessa ficou aqui. Vai ter vídeo sim. Vai. Então se inscrevam lá, fiquem de olho no Instagram, nas redes da Alexa. E obrigado, viu, Alexa? Espero que você tenha curtido. Foi Obrigada. muito bom para mim bater esse Sim, papo com você. foi bem legal mesmo. Muito obrigada pelo espaço, por estar aqui. Foi um papo muito fluido, né? A gente deu mais de uma hora, assim. Mas foi realmente bem especial estar contando um pouco do que foi esse ano, mas a minha história como atleta. Obrigada pelo espaço. Legal. Então, para quem chegou até aqui de novo, se inscrevam, curtam o vídeo, compartilhem o papo com a Alexia e semana que vem a gente volta.